Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Baruch Rabá, Dr. Klaus. Tudo bem, Dr. Klaus? Tudo bem, boa noite. Tudo ótimo. O nosso encontro de hoje tem como título A Arte no Nazismo, Censura à Arte. E quem vai apresentar é o nosso queridíssimo Dr. Klaus Preger. O Klaus é médico especializado em clínica médica e endocrinologia, com pós-graduação em medicina nuclear, medicina do trabalho, perícia médica e auditoria médica. E ele é o nosso pesquisador sobre os eventos históricos da Segunda Guerra Mundial. Então, Klaus, querido, com a palavra. Bom, hoje nós vamos falar exatamente sobre a arte no nazismo, mas eu queria recordar alguma coisa que nós já falamos da outra vez. Com isso, a gente se atualiza e fica mais fácil de entender o que vem pela frente. Nós falamos na outra vez, a nossa palestra número 1 era a arte degenerada, arte confiscada e o resgate. A de hoje seria a arte no nazismo e censura à arte. A próxima, a terceira palestra, os principais movimentos artísticos e arte no Holocausto. Dessa nós vamos falar depois, se nós vamos continuar na mesma ordem, ou vamos interromper aqui em relação à terceira palestra e proferir a terceira palestra um pouco mais tarde. Na outra vez nós conversamos, vimos que a ascensão de Hitler iniciou uma coerção nazista em relação à cultura e à arte. Se estabeleceram uma censura total à criação artística, desde a compra de matéria-prima, materiais e produtos, exibição, publicação e distribuição e venda das pinturas e das esculturas. Toda a arte nazista passou a ser predominante, especialmente na pintura e na escultura, estimulando a prova e tentando provar a superioridade física, moral e intelectual da raça pura dos arianos. E essa supremacia devia imperar na chamada Deutsche Kunst genuína, e que devia imperar sobre a arte judaico-bolchevique, que foi rotulada de degenerada ou distorcida. A moderna, especialmente, cubista, expressionista, surrealista ou abstrata. Todas elas foram consideradas distorcidas, ou seja, degeneradas. Em alemão, Interprete Kunst. Tinha como base a arte da civilização greco-romana clássica antiga, com uma pintura no estilo figurativo, retratista, com curvas suaves, apresentando famílias camponesas alemãs, homens e mulheres idealizadas, nus comerciais, cenas heróicas de guerra. A valorização exaltavam os valores do sangue e solo, Blut-und-Boden, e da pureza racial, militarismo e obediência. E ainda a apreciação das atividades femininas no chamado Kinderküche e Kirche. Então, as atividades femininas eram apreciadas na cozinha, em relação às crianças, na cozinha e na igreja. Kinder, Küche e Kirche. Crianças, cozinhas e igreja. O Küche ainda se podia acrescentar Küche e Kuchen, mais um K ainda. É cozinha e os bolos do que a mãe ou a avó alemã faziam. Até hoje nós apreciamos a Küche
e os Kuchen das vovós e das mamães, né? Mostrei para vocês que a figura do nenê idealizado na época era de uma criança, dessa criança aqui, muito linda, mas que, na verdade, se descobriu depois, muitos anos mais tarde, nos Estados Unidos, a dona da fotografia, a modelo da fotografia, nada mais era do que uma judia. Então, a criança era judia na época também. A criança idealizada como ariana era uma criança judia. A beleza ariana dos comandantes do governo nazista, do governo da Alemanha nazista, nenhum deles tinha beleza ariana, nenhum deles era loiro de olhos azuis. E, aliás, como eu disse da outra vez, eram feios que nem o diabo. A mãe idealizada da Alemanha na época era a Magda Goebbels, que já havia recebido um prêmio 2 ou 3 vezes, devido ao número de filhos. Ela tinha 6 filhos com Joseph Goebbels e tinha um filho do casamento anterior. Recebeu as cruzes de bronze, de prata e de ferro. E era considerada a mãe das mães alemãs. Era o ícone das mães alemãs. E ela, o que ela fez antes do término da guerra, antes da rendição alemã, antes do suicídio de Hitler, ela suicidou-se, matou o marido com veneno e matou 6 filhos. Só sobrou um filho do casamento anterior que não estava no bunker na época. Então, a mãe das mães alemãs cometeu suicídio, matou o marido e matou os filhos. A Antártida de Kunst foi apresentada, da arte de Jean, foi apresentada numa exposição em Munique, junto com a exibição da grande arte alemã, da Deutsche Kunst, e com 3 salas. Numa das salas havia a sala chamada Ofensa à Religião, noutra sala o insulto aos soldados, mulheres e lavradores alemães, e na terceira sala, simplesmente artistas judeus. De uma só vez, em 20 de março de 1939, queimaram 1.000 pinturas e 3.800 aquarelas da chamada arte degenerada. A queima dos livros, a Büchenverbrennung, já começara em março de 1933. Entretanto, Hitler percebeu que valia mais a pena vender esse produto, botar à venda e conseguir um bom valor de fundo de guerra do que simplesmente mandar destruir. Criou gosto e passou a ocorrer o grande saque das obras de arte em toda a Europa ocupada e toda a Europa conquistada pelos alemães. Eles saqueavam os museus, saqueavam as galerias, as casas dos artistas e, especialmente, a casa dos judeus. Sobre o saque, nós já vamos falar em seguida. Aqui as fotografias da exposição Antártida Kunst, a visita do Alto Comissariado Nazista Alemão. Aqui é Goebbels, o ministro da propaganda. Aqui, novamente, Goebbels, Hitler e Göring. O cartaz da Antártida Kunst era uma escultura que imitava as grandes esculturas da Ilha de Páscoa, dos Moais. E hoje se sabe que eram antigos, que eram os reis da época, e que eram considerados, depois da morte, eram considerados deuses,
então eram feitas essas esculturas gigantes. O Otto Freundlich, que era um escultor judeu, fez uma cópia, quase uma cópia do rosto dessas esculturas, olhando para o céu com orgulho pelas suas origens. No entanto, essa escultura foi considerada uma apologia às raças inferiores e ela foi destruída. Temos hoje só o cartaz, o pôster da ocasião. Esses foram alguns dos artistas considerados degenerados, entre eles Kandinsky, Picasso, Kokoschka, Paul Gauguin, Marc Chagall, Segal e Milnold Kollwitz. Aí eu mostrei diversas pinturas consideradas degeneradas. Falei especialmente sobre Milnold, que era um ferrenho antissemita, esse não era judeu, era um expressionista, com quadros realmente muito bonitos, os quadros dele, as pinturas, mas tudo isso aí foi considerado ultra degenerado, porque não é figurativo, não é retratista. Ele mostra no rosto, ele é expressionista, mostra as emoções dos personagens. Esta figura aqui, esse quadro das flores essas, dos girassóis murchos, girassóis murchos, estava exposto no escritório da primeira-ministra, da Merkel, e quando ela soube que o quadro, ela não tinha se dado conta, quando ela soube que o quadro era de Milnold, um ferrenho antissemita do partido nazista da época, ela mandou retirar o quadro do gabinete dela. Marc Chagall, Sagal, o nosso Segal aqui, que veio morar em São Paulo. Essas obras de Ketchkovitz. Falei sobre o Pietà, que é uma escultura que se encontra num pavilhão de 200 metros quadrados na Avenida Unter den Linden, que ela se encontra sozinha, iluminada por vários holofotes, bem no centro do pavilhão. O povo alemão adora essa escultura, porque é a Pietà alemã, né? É uma mãe com o filho morto na guerra, que foi o caso dela, o filho dela morreu na Primeira Guerra Mundial, nos braços, imitando a Pietà da Virgem Maria com Jesus Cristo. O saque das obras de arte ocorreram, na época, eu falei para vocês, que ocorreu um saque, se apossaram de 5 milhões de obras de arte, pinturas, esculturas, joias, objetos religiosos, livros, manuscritos, etc., objetos medievais. E o objetivo era criar um acervo de obras-primas para a coleção, inicialmente a coleção de Hitler e Goering, e mais tarde deviam ser expostos num museu, aqui Museu do Führer Museu, e na cidade de Linz, que foi a cidade da juventude de Hitler. Aqui está, ele no bunker, havia uma sala onde ele dormia com a maquete do museu, que nunca chegou a ser construído. Falei sobre a coleção de Gurlitt, que se encontra no Museu de Berna. Falei sobre os locais em que foram resgatadas as obras de arte, que foram resgatadas em palácios, minas subterrâneas, bunkers, cofres fortes, depósitos,
especialmente por uma equipe de militares americanos e ingleses, os Monuments Men. Aqui um exemplo, o palácio só esse palácio continha 634 caixotes de obras de arte. E aqui nas minas de Alce e de Meckers, continha centenas de milhares de obras de arte, fora as sacolas e sacolas de ouro confiscado e joias. O encontro dessas obras de arte o Banco Central da Polônia sendo esvaziado em todo o seu conteúdo. Aqui eu falei só do inventário da usina a usina da mina de sal de Merkers, que só ali tinha 8.300 barras de ouro. O busto de Nefertiti e milhares de pinturas e outras obras de arte. Mostrei para vocês que havia ainda peças dentárias, dentes com obturações de ouro, que eram extraídas das vítimas dos campos de concentração. E ainda estavam ao natural aqui, não haviam sido derretidas. Sacos e sacos de ouro e de joias de moeda estrangeira. Nas igrejas, a restituição, foi feita a restituição aos respectivos museus, de onde tinham sido retirados, mas dezenas de milhares de obras nunca foram reivindicadas pelos herdeiros das vítimas por falta de conhecimento da antiga posse da família ou de documentos comprovatórios. Muitas obras de arte surrupiadas nunca foram encontradas. Por exemplo, os painéis da Câmara de Âmbar do Palácio de Catarina, em São Petersburgo. Essa Câmara de Âmbar, todos esses painéis de âmbar, nunca foram encontrados. E a que existe hoje no Palácio Santa Catarina é uma réplica. Muitas obras de arte, joias e ouro encontradas pelo exército russo, aliás, todas elas, nunca foram devolvidas. Mostrando para vocês, eu especialmente gosto muito desse quadro de Leonardo da Vinci, da dama com o seu petzinho, né, com o Armin. Não é essa aqui. Essa. É dama com Armin. Vocês observam? Dizem que o dono de um pet sempre tem a face, sempre tem o rosto parecido com ele. Ou o pet é parecido com o dono. Observe aqui se o rosto dessa dama não é parecido com o rosto, com a face aqui do pet dela, do Armin. É incrível. Eu acho que ele fez isso propositadamente. Leonardo da Vinci. E aqui está o momento que encontraram esse quadro. Ele se encontra hoje no Museu Nacional da Cracóvia, na Polônia. O retábulo de Gante, da Bélgica, quando ele foi encontrado. Resgate do busto de Nefertiti, 1345 anos antes de Cristo. O caso Gurlitt, eu falei para vocês. As obras se encontram hoje expostas no Museu de Berna. Falei da devolução dos quadros de Klimt
para a herdeira, Maria Altmann, que na época tinha 89 anos. Levou 8 anos para conseguir a devolução, quando ela já havia solicitado ao museu desde 1998. Se encontrava no Museu de Viena. Foi devolvido, esse é o quadro principal, que é a chamada Dama de Ouro, porque realmente existem placas, existem folhas de ouro sobre o quadro, e ela usa aqui no momento uma gargantilha que nunca mais foi encontrada. Mas o quadro foi devolvido para a respectiva dona e se encontra hoje na Neue Galerie, na Quinta Avenida, em Nova York. Aqui está ele exposto, aqui está no momento que ela entregava o quadro para a galeria, ela vendeu o quadro, ela recebeu o valor, que diz que nunca lucrou com isso, porque só de impostos, o que a Áustria cobrou, dezenas de milhões de euros só de imposto para devolver os quadros para ela. Ela teve que pagar advogado, ela teve que pagar custas judiciais, ela teve que pagar os impostos. Então, o que ela recebeu pelo quadro serviu para isso. Serviu para devolver o dinheiro, para devolver para a Áustria, para os advogados e para as custas judiciais. Com isso, eu terminei na semana passada. E hoje nós vamos falar, então, sobre a Alemanha, sobre a arte na Alemanha nazista e a censura às artes. Começamos aqui com a arte de Hitler na Áustria. Ele nasceu em abril de 89, em Braunau, mas foi criado, passou a juventude e a infância em Linz, na Áustria. Ele tentou a vida como um pintor artístico, candidatou-se em 1907 à Academia de Belas Artes de Viena, mas seu pedido foi recusado por 2 vezes. Como os diretores da Academia de Belas Artes eram judeus na época, é considerado como uma das razões do seu antissemitismo. Ele viveu num ambiente antissemita. Lüger, o prefeito de Viena na época, era declaradamente antissemita, e a sua campanha de eleição se baseou em toda a campanha antissemita. E os judeus eram acusados principalmente de terem contribuído na derrota do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. Mudou-se na Alemanha, mudou-se em 1913, lutou na Primeira Guerra Mundial pelo exército do Império Alemão, foi ferido, condecorado por bravura, recebendo Cruz de Ferro de primeira classe e a Medalha dos Feridos. Era um exímio orador com grande capacidade de convencimento. Essas são algumas figuras, algumas das obras de Hitler. Eu sempre digo, eu gostaria de saber pintar que nem ele. Ele não foi aceito na academia, mas ele não foi dos piores pintores que eu conheço. Mas é considerado um pintor fracassado. Difícil imaginar que ele tenha pintado aqui Madonna com seu filho no meio de margaridas e num ambiente romântico desse. É difícil imaginar que essa pintura seja dele. Mas são todas assinadas com A ou H, ou então A Hitler. Ainda dele, o Velho Casarão. Cada um reflete como quer sobre isso. Pintura e escultura na arte nazista. Foi predominante de 33 a 45, e especialmente, já falei, da pintura e escultura, que estimulavam e tentavam provar a superioridade física, moral e intelectual da raça pura dos arianos.
em detrimento da chamada arte judaico-bolchevique e rotulada como moderna e distorcida. Ela tinha como base a civilização greco-romana clássica antiga, com a pintura no estilo retratista e figurativo, representando famílias camponesas, homens e mulheres idealizadas, nus comerciais, cenas heróicas de guerra, procurando harmonia e equilíbrio em tudo. Esculturas sempre em grandes dimensões, físicos musculosos e perfeitos. Com a ascensão de Hitler, iniciou a coerção nazista, nós vimos, passando a controlar a Reichskulturkammer, passou a controlar a compra e venda de materiais e produtos artísticos, a exibição, publicação, distribuição e venda dos mesmos. Já vimos sobre a apreciação das atividades femininas, simbolizado pela expressão Kinder, Kirche e Kirche. Aqui mostrando para vocês Arno Becker, que era o escultor preferido de Hitler, fazendo um busto de Albert Speer. Realmente é figurativo, é praticamente uma fotografia. Joseph Tora, que era outro escultor, mostra os físicos, eram estátuas monumentais com físicos bem delineados. Novamente, Arno Becker, Adolf Ziegler, as estátuas todas musculosas, loirões de olhos azuis, menos Hitler, esse não era loiro, nem tinha olho azul. Aqui para mostrar, comparando, uma estátua da Grécia Antiga, de 450 anos de Cristo, anos antes de Cristo, de um lançador de disco, um atleta grego, exatamente no mesmo estilo. Na música, devia ser tonal e livre de influência do jazz, e abraçava muito a música clássica alemã. Os compositores preferidos foi Bach, Beethoven, Wagner e Bruckner. Eram os clássicos preferidos. E nas óperas de Giuseppe Verdi, Puccini, Rossini. Até hoje nós continuamos com essas obras e gostamos muito delas. Richard Wagner e Hans Pfister eram notáveis compositores que iriam revitalizar o país por meio da música. Eles definiam os maiores valores alemães com os quais os músicos teriam que se identificar, porque o seu dever era o de integrar a música e o nacional-socialismo, de forma que parecesse inseparáveis. Na literatura, também havia Reichsschriftstellungskammer, a Câmara de Literatura do Reich, Reichsschriftstellungskammer, sob a jurisdição de Goebbels, e ele supervisionava, no início da guerra contra a Polônia, nada menos que 2.500 casas editoriais, 23.000 livrarias, 3.000 autores, 50 prêmios nacionais literários, 20.000 livros novos emitidos anualmente e um total de 1 milhão de títulos que constituíam os livros disponíveis no mercado. Era a maior produtora de livros da Europa. Foi reconhecida a literatura como uma ferramenta política essencial. O livro mais lido ou dado de presente em festas e aniversários do período era o Mein Kampf de Hitler. Em 1940, ele foi disparadamente o livro mais vendido na Alemanha, com 6 milhões de cópias vendidas.
num ano só em 1940. Hitler recebeu de direitos autorais centenas de milhões de dólares. Depositou esse dinheiro todo em bancos suíços e esse dinheiro nunca foi entregue para herdeiros, nenhum herdeiro, porque Hitler não teve herdeiros, não teve filhos, de maneira que esse dinheiro nunca foi devolvido. Era permissivo o Terceiro Reich com a literatura estrangeira. No entanto, quando os Estados Unidos entraram na guerra, os autores estrangeiros foram rigorosamente censurados. Os temas da literatura nazista eram definidos e as expressões literárias admissíveis, em grande parte, limitadas a 4 temas: guerra, nazismo e raça, sangue e solo e o movimento nazista. Já em abril de 1933, os nazistas tinham compilado uma longa lista negra de autores de esquerda, democráticos e judeus, que incluía vários autores famosos do século XIX. Foi a chamada Ação de Limpeza de Sauberung, as queimas de livros conhecidas como Bücherverbrennung, na Alemanha, e por vezes referido como Bibliocausto. Começou em 10 de maio de 1933 já. O nazismo subiu em janeiro de 1933, e em maio de 1933 já começou a queima de livros. A Associação de Estudantes Alemães confiscou 25 mil livros do Instituto de Pesquisa Sexual, o Institut für Sexualwissenschaft, e vários outros livros capturados em bibliotecas judaicas que foram queimados nessa ocasião. Cinema e teatro. 1.360 filmes foram feitos no Terceiro Reich. Todos os filmes tiveram que ser aprovados por Goebbels antes que pudesse ser exibido. Reichsfilmkammer. Todos eles tinham uma câmara em todos os aspectos, em todos os movimentos artísticos, de cultura, da música, da literatura. Havia uma câmara de controle, e essa câmara de controle que ditava as normas do que seria a cultura, a literatura, a música e a arte em geral na época. O lançamento do filme O Judeu Eterno, Der Ewige Jude, ocorreu apenas 2 meses antes do início do estabelecimento do gueto de Lodz, que é na Polônia Central. E o cineasta Fritz Hippler utilizou inúmeras técnicas visuais para retratar os judeus como um povo imundo, degenerado e infestado de doenças, simplesmente para justificar o encarceramento do gueto. Os filmes de Hollywood que foram tolerados inicialmente foram depois proibidos após a declaração de guerra com os americanos, especialmente os de Chaplin, por seu humor crítico ao nazismo. Desde a década de 20, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht já era conhecido por seu teatro renovador. Ele foi totalmente proibido na época. Os filmes Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, glorificavam o partido nazista e a juventude hitlerista. Outros filmes, tais como Ich klage an, Eu Acuso, justificavam o programa de eutanásia, enquanto que Jud Süß, o judeu Süß, e Der Ewige Jude, o judeu eterno, perpetuavam estereótipos antissemitas. As campanhas de teatro ensinavam grandes escritores alemães como Goethe e Schiller, além de dramas de cunho nacional-socialista. Para criar um sentido maior ao conceito germânico de povo, de comunidade nacional,
os nazistas ordenaram a construção de enormes anfiteatros ao ar livre, onde tais espetáculos eram realizados. Película O Judeu Eterno, de ataque aos judeus para justificar a formação dos guetos. Leni Riefenstahl filmou os Jogos Olímpicos de 36, as convenções do partido e o filme Triunfo da Vontade. Foi a primeira cineasta a usar câmeras múltiplas móveis e as subaquáticas que ela utilizou na filmagem dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. Câmeras subaquáticas. Primeira vez que eram usadas, e as câmeras múltiplas móveis aqui, ó, um exemplo. Exemplo da arquitetura, já mostrei para vocês, a maquete do Museu do Führer, do Museu do Führer. O pôster publicitário do livro dele numa rua de cidade alemã. Uma cidade alemã. E censura às artes. Aqui nós vamos falar sobre as censuras relacionadas à nudez do corpo humano, chamadas censuras púdicas, religiosas, raciais, gênero, políticas, econômicas, temáticas, pela modalidade artística ou estilo artístico e as músicas. A censura, nós vamos começar aqui com o índex, a censura artística e literária relativa à religião. A censura da Igreja na Idade Média, Index Librorum Prohibitorum, lista de impressos e livros proibidos pela Igreja Católica, que a publicação do Index iniciou em 1559, com o Papa Pio V. Foi atualizado de tempos em tempos até sua 32ª edição, que foi publicada no ano de 1948. Esse índex só foi abolido pela Igreja Católica em 1966, pelo Papa Paulo VI. Em sua última edição, ela ainda continha mais de 4.000 títulos de livros censurados, e as principais razões apontadas pela Igreja para essa censura foram heresia, deficiência moral, sexualidade explícita e incorreção política. Só para vocês terem uma ideia de cientistas e filósofos, Galileu Galilei, Copérnico, Kepler, Erasmo de Roterdã, Rousseau, Montesquieu, Spinoza, Pascal, Anatole, todos esses filósofos, cientistas foram proibidos pelo Index. Também haviam romancistas e poetas incluídos nessa lista. Alguns foram Voltaire, Jonathan Swift, Jean-Paul Sartre, Victor Hugo, Voltaire, novamente, Anatole France, Balzac, Sartre e o sexólogo Theodor Hendrik van der Velde, um médico ginecologista holandês, pioneiro do estudo científico da sexualidade humana e que introduziu o método anticoncepcional baseado no calendário menstrual feminino. Aqui está a figura, a cópia do índex de 1758. Que dá 1.500, 600, 758. 1758. Em números romanos. Index Librorum Prohibitorum. A Inquisição foi uma censura à religião. Tribunal eclesiástico instituído pela Igreja Católica no começo do século XIII, com o fim de investigar e julgar
sumariamente pretensos hereges e feiticeiros, acusados de crimes contra a fé católica, objetivos ideológicos, religiosos, econômicos, sociais. Um foco particular foram as inquisições espanhola e portuguesa. A finalidade, o foco era converter forçadamente judeus e muçulmanos ao catolicismo, em parte porque esses grupos minoritários eram mais numerosos na Espanha e em Portugal do que em outros países da Europa. Eram chamados cristãos novos. Eles eram considerados muitas vezes suspeitos devido à suposição de que haviam secretamente voltado a praticar suas religiões anteriores. Alguns esqueciam, de fato, a religião dos seus antepassados, enquanto que outros continuavam a praticar secretamente a antiga religião. E esses últimos dá-se o nome de cripto-judeus, ou judeus escondidos. Junto à condenação, sempre havia o confisco dos bens materiais. Seus bens materiais de toda a família eram divididos entre o Estado, entre a Espanha, no caso, e a Igreja Católica. Em particular, atingiu os judeus as inquisições espanhola e mais tarde a portuguesa, que em 1492, no reinado dos reis Fernando e Isabel, culmina com a expulsão daqueles que recusaram a conversão, com o édito de expulsão. Nessa época, era inquisitor-geral Tomás de Torquemada, que presidiu cerca de 2.000 condenações de punição, os autos de fé, que era a cerimônia pública, que terminava com a condenação à prisão perpétua ou morte pelo garrote ou pela fogueira. Em 1558, foi introduzido na Espanha a pena de morte para quem importasse um livro estrangeiro sem permissão ou para quem imprimisse sem autorização oficial. Pena de morte. Vejam a censura que houve na época. Quadro mostrando a cerimônia do julgamento, a cerimônia da queima dos corpos, a queima das pessoas vivas. Aqui apenas mostrar para vocês a censura artística e literária por uma ação individual, caso particular do Savonarola, nascido em 1452 e morreu em 1498. Um homem, um frei, um padre, que tentou acabar com a Renascença. Ele quis queimar todos os quadros na época, ele conseguiu queimar alguns deles, a maioria ele não conseguiu, e ele iniciou uma guerra particular contra a família Médici, e aí, naturalmente, ele saiu perdendo, ele foi julgado, foi condenado à morte por enforcamento e a queima do corpo após na fogueira. Ele foi considerado por Martinho Lutero, deu-lhe o título de Mártir e precursor do protestantismo. Aqui, ó, perdeu força política pelo confronto com a família Médici e foi condenado à morte por enforcamento e queimado após por ordem do Papa Alexandre VI. Se não fosse... É claro que, se não tivesse terminado com o homem, ele teria possivelmente queimado, destruído todas as obras de arte da Renascença. Aqui está ele no seu quarto, no seu cubículo, e aqui uma pintura retratando o momento da sua condenação. A execução numa praça de Florença.
Censura ao gênero. Mostrando para vocês censura ao gênero feminino. A Artemisia foi uma pintora barroca italiana contemporânea de Caravaggio, que nunca foi aceita pela comunidade artista da sua época. E ela tinha um professor, Agostinho Tassi, professor de arte, que a violentou. Ela fez a queixa aos tribunais da época e quem mais sofreu com isso foi ela. Como isso é algo que nós já conhecemos muito bem, que a vítima é que se torna... a vítima é que é condenada depois, submetida à perícia durante a sessão do tribunal. Ela foi submetida a uma perícia de exame ginecológico durante a sessão de tribunal, para comprovar que ela tinha sido ou não violentada pelo seu professor, o Agostinho Tassi. Mas a história terminou que ela hoje é reconhecida como uma pintora tão importante como Caravaggio. Aqui está ela retratando Judite e o Holofernes, Judite e Holofernes, e dizem que ela retratou no rosto de Holofernes o homem que a havia violentado. Aqui, novamente, é de Caravaggio, Judite e Holofernes de Klimt, e aqui de outro que agora eu não me recordo de quem é. Mostrando a mesma situação, as mesmas figuras, interpretada por artistas diferentes. Censura relacionada ao pudor. Vocês observam que essa figurinha de 10 centímetros de altura, um verdadeiro amuleto, é chamada de Vênus de Willendorf, na Áustria. Se encontra no Museu de História Natural de Viena. E é do período paleolítico, ou da Pedra Lascada, cerca de 25.000 anos antes de Cristo. Representa a deusa Mãe Terra, a deusa da fertilidade e abundância. Poderia ter sido simplesmente um amuleto trazido do sul dos Alpes. Pelo tipo de calcário, esse calcário não existia na Áustria, esse calcário existe no sul dos Alpes italianos. Então, essa figurinha deve ter vindo de lá. Agora, imagine, numa época em que o homem vivia da caça a animais, não havia ainda plantações, não havia ainda cereais plantados, não havia ainda agricultura, e ela é uma representação de uma figura obesa, portanto, do tipo de uma deusa da fertilidade e abundância. Eu imagino na época em que o artista concebeu uma figura desnuda, como não deve ter sofrido críticas na época, onde é que se viu fazer uma coisa dessas? Mas isso aí foi no ano de 25.000 anos antes de Cristo, numa época em que não se usava muita roupa mesmo, né? Mas a obesidade dela é que mostra que isso não era comum na época, que era algo que se desejava na época, que houvesse alimentação suficiente, abundante, para que até surgisse a obesidade. Aqui, ó, um afresco erótico num quarto de Pompeia. Descobriram, faz alguns anos atrás, descobriram essa figura aqui, que é da rainha mitológica Leda, com o deus romano Júpiter retratado em forma de cisne. E essas figuras são sempre chamadas de Leda e o cisne.
São figuras eróticas. Aparece numa parede de uma residência de Pompeia e que certamente não era apresentada abertamente para o público. Era censurada. Leonardo da Vinci, pintando Leda e o Cisne também. Aqui, ó, os filhotes. O nascimento dos filhotes dentro, como é um cisne, né? Nascem os ovinhos aqui e as crianças dentro dos ovinhos. Essa é a interpretação de Leonardo da Vinci. Também foi extremamente criticada a pintura na época. E aqui, no ano de 1500, a escultura de Davi, esculpida por Miguel Ângelo, levou 5 anos, tirando de dentro de um bloco único de mármore de Carrara. Essa estátua pesa 5 toneladas e tem 5 metros de altura. É considerado uma obra-prima das belas artes da humanidade. Ela deveria decorar a fachada de uma catedral, mas foi levada para o Palácio da Senhoria, à frente do Palácio da Senhoria, numa praça, onde ela permaneceu até o ano de 1850 e pouco, quando ela foi levada para a Academia das Belas Artes de Florença. Então, essa estátua, Davi desnudo, completamente, permaneceu em praça pública durante 300 anos. Hoje ela está na Academia de Belas Artes, mas na praça existe uma réplica, existe uma cópia dela, e em diversas partes do mundo existem cópias. Você vai dizer, bom, e o que tem? Mas observe que ela foi esculpida, terminou o trabalho de escultura no ano de 1500. Então, essa estátua tem a idade do Brasil. Ela foi esculpida na época do descobrimento do Brasil. Ela tem a mesma idade do Brasil. Há 522 anos, 520 anos atrás. Então, vocês imaginam, e ela está ali em Florença, em praça pública, até hoje. Quem quer ver o original, vai à Academia de Belas Artes. Mas quem quer ver, se contenta com a cópia perfeita, olha na praça Palácio da Senhoria. Agora, vocês imaginam hoje, se nós tivéssemos alguém que resolvesse expor em praça pública o Davi desnudo, seria um escândalo total. Vocês imaginam a escultura do gaúcho na entrada de Porto Alegre, se tivesse sido feita ele com o laço no ombro, chapéu e desnudo no resto? Imagine o escândalo que seria no Rio Grande do Sul o gaúcho nu na entrada de Porto Alegre, só com chapéu e um laço no ombro. Só para vocês refletirem sobre o significado dessa obra na Renascença, há 500 anos atrás. Até hoje se encontra exposta. Como a censura não depende da época, depende das nossas cabeças. Aqui mostrar para vocês a obra de Adriana Varejão em Inhotim. É considerada uma obra-prima da arte contemporânea,
esses azulejos com ondas e mares bravios. E há quem diga que essa sala dos azulejos da Adriana Varejão é considerada a Capela Sistina da arte contemporânea. É meio exagerado, mas, em todo caso, quem já esteve em Inhotim, é realmente uma maravilha essa sala aqui. É maravilhosa. E essa mesma artista, numa exposição do Queer Museu, fez figurinhas em atitude pornográfica, tanto que a exposição foi proibida em Porto Alegre. Ela teve algum tempo, uma semana ou um pouco mais, alguns dias, e ela foi proibida. Então, mostrar para vocês que artista é uma espécie humana em separado. Ela pensa de maneira diferente do que o homem normal. E há momentos que acha necessário, que acha importante mostrar algo mais que pode até chocar o público em geral. No mesmo ano de 1500, mostrar para vocês que, desde aquela época, Bosch desenhou naquela época, então, também com 500 anos, essa pintura, um tríptico que se encontra no Museu do Prado hoje, não foi destruído, em que dos lados mostra o paraíso, no lado direito o inferno, e no meio os prazeres terrestres, com bonequinhos em posição erótica, desde aquela época. E ele desenhou esse tríptico para servir como retábulo numa igreja. Evidente que o bispo e o padre não aceitaram. Mas não destruíram o quadro. E o quadro está até hoje ali, onde se encontra exposto no Museu do Prado de Berlim, do Museu do Prado de Madrid. O paraíso dos prazeres terrestres. De um lado, o paraíso, de outro lado, o inferno, e aqui os prazeres terrestres. 500 anos. Então, o que a Varejão fez 500 anos depois que ela desenhou, não é algo assim de nós ficarmos perplexos. Nós temos que raciocinar sobre isso, refletir sobre isso. Goya desenhou a Maja desnuda, foi extremamente criticado, e ele imediatamente desenhou a Maja vestida, escondeu a desnuda e desenhou a vestida, que foram adquiridos pelo Manuel de Godoy na época, exposto na sua residência, mas ele expôs as duas, uma sobre a outra. Dependendo da pessoa que vinha visitá-lo na sua residência, ele mostrava ou a vestida ou a desnuda. A esse ponto chega. Mas essa história é verdadeira. Isso aí não é lenda, é verdade, foi exatamente assim. As duas se encontram no Museu do Prado, junto com as majas no balcão. Piniquinico de Manet foi um escândalo na época, não tanto porque a mulher estava desnuda, mas porque só as mulheres estão desnudas e os homens vestidos. Essa foi a razão do escândalo da época. Todos os artistas apresentavam quadros com nó artístico. Nos de Chagall, é claro que esse aqui não ofende ninguém, né? Os três nus aqui de 1984. O nu sobre a cidadezinha dele,
de nascença, cidade natal, Vitebsk, de 1933. Chagall. Gustav Klimt, também, nós já vimos, pintou vários quadros de mulheres espíritas. Picasso, jovem, tem um livro de arte só com desenhos de Picasso jovem, na época, desenhos eróticos, chamado Eros Memória. Não apresento aqui a vocês, porque realmente são desenhos pornográficos muito fortes. E censura relacionada à política. Na época do nazismo, já vimos, junto com as leis raciais, logo imediatamente houve a queima de livros, depois houve a definição de arte degenerada, proibição dos filmes de Hollywood e confisco de obras de arte, como nós já vimos. Aqui foi em maio de 1933, quando que iniciou a queima dos livros, 25.000 obras daquele Instituto de Sexualidade e outros tantos livros de atores, de escritores judeus e escritores bolcheviques. Heinrich Heine declarou, um dito dele, que onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. E ele tinha razão, foi o que aconteceu. Aqui assistindo um filme de Chaplin, olha a cara de Hitler, furioso aqui. E em seguida as obras de Chaplin foram proibidas. Outro quadro de censura por motivos políticos foi a Guernica, um dos quadros mais destacados do século XX, se encontra no Museu Rainha Sofia, tem 7,5 metros de largura, 3,5 metros de altura. Foi um mural criado em resposta ao bombardeio de Guernica pelos aviões alemães, em conluio com forças nacionalistas de Franco, em abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola. Eu recém tinha nascido, tinha 1 mês de idade aqui. Durante a Guerra Civil Espanhola, contra um centro de resistência da cultura basca. Na realidade, foi um teste de destruição para a futura Blitzkrieg nazista na Europa. A declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Assim foi definida a obra. Feita a pedido do governo da República, ainda República Espanhola, para o pavilhão do país na Exposição Internacional de Paris. Foi transportada em 1939 para os Estados Unidos, onde permaneceu no MoMA de Nova York até 1981, quando voltou à Espanha, porque Picasso declarou que ela só voltaria com o fim da era franquista. Esteve exposta aqui na segunda Bienal de São Paulo, a Bienal de Guernica, em 1953. Realmente, se ela tivesse tivado na França, né, onde ela foi mandada para a Exposição Internacional de Paris, se tivesse permanecido na França ou tivesse permanecido na Espanha, ela teria sido destruída ou pelos alemães ou na Espanha pelo próprio Franco. Numa exposição da obra, não sei se foi na Espanha, deve ter sido na Espanha já. Não, ela voltou para a Espanha. Ela foi exposta em 1937
e voltou à Espanha em 75 até 1981. Voltou para a Espanha em 1981. Então, ela estava nos Estados Unidos. Mas, antes disso, ela esteve exposta na França. E quando um oficial da SS, examinando a obra, viu que do seu lado estava o autor, Picasso, perguntou para o Picasso, foi você? E ele respondeu, não, foram vocês. Significa, um perguntou se foi ele o autor, e ele respondeu, não, o autor da bombardeio de Guernica foram vocês. Ele conta-se hoje no Reina Sofia de Madrid. Para analisarmos essa obra, nós precisaríamos, do mínimo, 2 horas. E aqui a censura em relação ao próprio movimento artístico. Vamos ver aqui alguma coisa assim. Ó. Essa obra de Renoir, que se encontra as meninas, obras-primas de Renoir, as meninas, onde ele retrata Alice e Elisabeth Cahen d'Anvers. A pequenininha morreu no campo de concentração, a grande, essa menina maiorzinha, ela sobreviveu, mas esse quadro ficou escondido nos porões da residência dos d'Anvers, porque o pai não se agradou, ele censurou, ele não gostou do quadro de Renoir. Hoje se encontra no Museu de Arte Moderna em São Paulo. É a obra-prima do museu. A coisa mais linda que pode se imaginar. É chamada também As Meninas d'Anvers, o azul e rosa. O azul e o rosa. No MASP, existe um painel destruído em que houve uma tentativa de ataque às obras de arte. É uma advertência. E eles não reconstituíram. Eles deixaram o painel esse com o vidro quebrado por uma violência que houve na época. Aqui mostrando para vocês as pinturas de Van Gogh. E até a morte dele, ele havia vendido um único quadro. Portanto, ele sofreu a censura, a opinião contrária dos movimentos, dos que fazem fazem a crítica à arte, dos críticos à arte. Teve que morrer para que começassem a vender, os quadros dele. O expressionismo de Munch também foi considerado muito ruim pela crítica, mas é um dos movimentos expressionistas em que ele mostra a expressão no rosto da pessoa. Aqui está o Grito, que é a obra mais famosa dele, com a expressão, até hoje, até nos emojis pequenininhos, quando nós queremos mostrar pavor, horror, perplexidade, mostram um emoji dessa figurinha aqui, do Grito de Munch. Minimalismo. Quem é que não chegou num museu, olhou o quadro de uma cor só, ocupando quase uma parede inteira, e não pensou consigo mesmo, isso aí eu sei fazer também. Isso aí eu sei fazer também. Só que é uma pintura feita com pincel e paleta. Aqui, ó, pincel e paleta de cores.
sempre idêntica a cor, sempre homogênea, não é com maquininha, não é com maquininha de vaporizador de tinta. Não, ela é feita pelo artista com pincel e paleta. Tem que ser sempre idêntica, homogênea, lisa e sem mostrar nenhuma junção. Se ele parou um dia e começou no dia seguinte, recomeçou no dia seguinte, não pode mostrar que há uma junção aqui do dia anterior para o dia seguinte da pintura. Ela tem que ser absolutamente lisa e homogênea. Não é tão fácil assim. Ele ficar pintando durante um mês sempre a mesma cor, sempre a mesma consistência, sem haver nenhuma junção entre um dia anterior e o dia posterior. A Semana de Arte Moderna foi extremamente criticada no Brasil. Anita Malfatti, ninguém entendeu isso aqui, ninguém entendeu essas pernas, esses braços, essas mãos. E hoje, vocês, pelo noticiário, vocês devem ter ficado sabendo que são quadros hoje que da Anita Malfatti que vale mais de 100 milhões de reais. Na arte contemporânea, botam um tubarão dentro de um aquário e dizem que é arte contemporânea. Tá bem, nós temos que saber analisar isso aí, né, antes de fazer alguma crítica. E as gordinhas de Boteiro também não são todos que gostam. Aqui eu já mostrei para vocês um ícone da arte contemporânea de Adriana Varejão, que se encontra em Inhotim. A arte contemporânea das peças que ficam penduradas no teto tem que gostar também. Algumas coisas são muito bonitas. Isso é a chamada arte contemporânea. Finalmente, nós chegamos no sexismo. Já vimos sobre o Queer Museu, uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, Manipulação dos Objetos Articulares, de Wagner Schwartz, também sofreu uma censura na época. A exposição foi fechada. A exposição no Palácio de Arte de Belo Horizonte também foi fechada, com exposição, mostro para vocês depois, com os santos em atitudes eróticas. Foi considerado ofensa à religião católica. Isso eu já falei para vocês. No mesmo Queer Museu, obra do gaúcho Fernando Baril, cruzando Jesus Cristo com a deusa Shiva, evidente que a religião católica e a religião cristã, os cristãos e católicos, cristãos em geral, não gostaram do título Cruzando Jesus Cristo com a deusa Shiva. E aqui, então, foi a exposição de Pedro Moraleida, com figuras de sexo explícito, em que convidaram as crianças do jardim da infância e do primário para assistirem. Não é a coisa mais adequada e foi censurado. Mas nós temos que refletir sobre isso, porque artista é uma espécie inseparável. A manipulação dos objetos articuláveis de Wagner Schwartz. Ele desnudo com as crianças presentes ali. Bom, tudo bem. E essa foi a exposição do Dambros, em que ele retratou santos e figuras santificadas pela igreja
em posição, em atitude erótica. Muito obrigado. Próximo encontro vai ser arte no Holocausto e movimentos artísticos do século XX e XXI. Muito obrigado. Klaus, nós é que agradecemos aí a tua... Deixa eu ver, eu não estou ouvindo. Klaus? Oi, Klaus. Ah, Consegue ouvir? agora sim. A gente é que te agradece esse show de pesquisa, show de história, show de arte. Isso é imperdível. Eu te agradeço muitíssimo por isso e a gente te espera na próxima vez que a gente vai ter que remarcar a tua data, né, da próxima palestra. Então, a gente tem alguns minutos ainda para quem quiser agradecer para o Dr. Klaus, quem quiser comentar, fazer perguntas, e o Klaus responde. Não, mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu poderia apresentar simplesmente a arte no nazismo, na outra vez, na vez anterior, eu podia simplesmente ter apresentado a arte degenerada, que seriam assuntos mais restritos, mais ligados ao judaísmo. Mas eu acho que aproveitei a deixa e fiz uma exposição um pouquinho maior, né? Apresentando aqui a censura. Na outra vez eu falei sobre o saque, falei sobre a restituição das obras. Eu tenho a impressão que, fazendo essa mistura de assuntos, aproveitando o gancho, eu acho que o assunto fica mais interessante. Ficou super bem. Gostaria de... Não sei se eu estou com... A Grete. Sim, Grete, pode falar. Estão me ouvindo? Não estou ouvindo. Em primeiro lugar, queria te cumprimentar, que foi uma baita aula. E eu já vou te antecipar uma pergunta para uma próxima. Existe, do que sobrou das obras dos judeus, trabalhos em que se identifica o judaísmo deles, digamos assim? Não sei se fiquei clara na minha pergunta. Se tem quadros, se tem pinturas onde eles reproduzem algum aspecto do judaísmo ou da sua história como judeu. Bom, eu posso apresentar tipicamente Chagall. Chagall teve várias obras destruídas na época, mas olha o que ficou dele. Ficou dele uma obra intimamente ligada ao judaísmo, começando pela própria cidadezinha do shtetl dele, né? Os vitrôs na Universidade de Jerusalém, enfim, a obra dele sempre tem algo da cidadezinha dele, tem um burrico voando, tem uma mulher casando em cima das nuvens, o chamado realismo fantástico, sempre tem algo de judaísmo. Mas judeus alemães, pintores judeus alemães, tu não precisa me responder agora, num próximo encontro. Eu sei que o Marco Chagall, mas ele não era alemão. Eu queria saber da produção dos judeus alemães. A produção dos judeus alemães, tá bom. Vamos ver. Vamos procurar ver, então, se é alguma... Não, ficou sim. Ficaram várias obras desses pintores. Agora, se havia uma relação com o judaísmo nessa obra, aí eu teria que rever não tem problema. A obra toda. Está bem. Tem mais uma razão para eu estudar isso aí. Com licença, doutor Klaus, eu quero lhe parabenizar por essa aula maravilhosa. Eu faço muitos cursos de história da arte,
mas eu me encantei com as suas explicações. Meus parabéns e espero continuar assistindo às suas aulas. Ah, muito obrigado, hein? Obrigado. Jane Beatriz, né? Isso, obrigado. Canterge. Canterge. Isso. Tá, mas é Jane Beatriz. Jane Beatriz. Tá, Jane, obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. E aí, Edi? Eu queria perguntar o que a Grete perguntou, na verdade, quanto à música por judeus. A música que foi proibida depois. Eu acho que seria interessante saber mais a respeito. E eu não sei se já ouviu falar dos Comedian Harmonists. Era um grupo que começou a cantar músicas americanas, etc. E eram 6 jovens que começaram. Tem o filme a respeito, tem filme documentário e o que chamam filme de ficção, Spielfilm. E eu acho que seria bem interessante saber algo a respeito deles. Bom, vamos ver, vamos olhar. 3 deles, um era casado com judia, outro era judeu, que depois terminou a vida como Hazan nos Estados Unidos. E eu não me lembro, eram 3 judeus e 3... E eles eram tão bons que houve protestos quando foi proibida o aparecimento deles, foi proibida a apresentação, que o Ministério de Cultura nazista acabou dando permissão para prolongar por 1 ano a existência deles. A apresentações delas. Mas depois os que eram judeus e relacionados... Foram recolhidos. Foram recolhidos. Eles conseguiram ir embora. Ah, conseguiram fugir. Mas eu acho que os não-judeus, um deles principalmente, ele sentiu que ia ser um sucesso, o Ariano na turma, e a gente não ouviu mais falar deles. Como é que era o nome do grupo? Comedian, C-O-M-E-D-I-A-N, Harmonists, Harmonists. Foi um grupo muito bom. Eu acho que eu tenho alguns CDs deles. Era uma música divertida, sabe? Não era uma coisa muito séria, era mais música de cabaré, mas sim, que comédia. era apresentada. Sim, música de cabaré, claro. Que eles chamam cabaré diferente do que nós chamamos cabaré aqui. Mas cabaré é diversão só. Sim, cabaré. Eu vou ver se eu encontro os CDs que eu tenho de alguns. Olha, tem até CD deles, olha só. De pinturas eu sei menos, de pintores, de artistas. Bom, tinha o pai do Sofer, né? O pai do Wolfgang Sofer era o escultor. Era um escultor bem conhecido também na Alemanha. Eu acho que ele teve que parar. Ele era de Sfat, né? Mas, em todo caso, eu sei que eu gostei muito. Eu gosto de saber bastante sobre essas coisas de arte. Bom, o que eles fizeram e não fizeram. Na verdade, tem um livro do Ben Engelman, eu acho que se chama, que escreveu sobre o mal que os alemães se fizeram ao expulsar os judeus e matar os judeus. Deutschland ohne Juden se chama, e é muito interessante, porque eles perderam a arte alemã, parou, ficou numa coisa medíocre, né? Durante muitos anos. Levou muitos anos para recuperar o cinema e tudo. Sim, a Alemanha perdeu todos os seus físicos, químicos, que depois receberam dezenas de prêmios Nobel, nos Estados Unidos, quando foram trabalhar nos Estados Unidos.
essas cabeças, essa perda de cabeça, podiam ter continuado todos na Alemanha, foram expulsos. Até a bomba atômica aqui Sim. poderia ter sido fabricada na Alemanha se eles não tivessem expulsado as cabeças dos físicos, né? Tivessem expulsado os físicos alemães que foram trabalhar no programa Manhattan nos Estados Unidos. E alguém me disse que o mundo da arte realmente cresceu nos Estados Unidos com a expulsão dos judeus. Mundo da arte e da ciência. Só do mundo da arte e da ciência. Tudo. Tá bom, obrigado. Hein? Eu não sei se... Boa noite. E aí? Klaus, muito obrigado. Foi assim, uma porção de informações importantes. Eu não sei se foi mencionado, porque teve uma hora que o meu celular teve um problema aqui, que eu fiquei desconectado por um tempo. O pai do Rubens Oliven, o Fritz Oliven, ele era também um escritor na Alemanha. Não sei se ele... Pai do Klaus Oliven. O pai do Klaus, o vô... Klaus, sim. O Fritz, ele escreveu um livro, Rideamos, pelo menos esse livro eu me lembro. Sim, Hedy. O Rideamos era o pseudônimo dele, ele não queria envergonhar o pai dele. Então, o nome dele era Fritz Oliven e ele era advogado por insistência do pai, mas nunca advogou. E o Rideamos queria dizer, vamos rir. Rideamos. Ele escreveu ele 40 livros. Né? Escreveu 40 libretos. Quer dizer, um livro em prosa que ele escreveu aqui para se ocupar, né? E a gente na URGS traduziu aquilo, o livro dele. Mas ele era um escritor na Alemanha, então. Ele era um libretista, um escritor satírico, muito famoso. Eu acho que as peças dele são levadas até hoje. E eu acho que eles ainda ganham royalties. Eu acho que ele foi, inclusive, ele faleceu em Porto Alegre, né? Eu acho que ele chegou a vir a Porto Alegre. 1956. Aí sabe até o ano dele. Porque eu estive envolvida... Eu disse para um colega, o professor de literatura do nosso setor de alemão, na URGS, sabe, tem um cara que viveu aqui, que foi muito famoso na época dele e que o filho dele ainda está vivo. Eu sugiro que se faça alguma coisa, porque senão alguém na Alemanha vai acordar e a gente vai ficar com cara de tacho, porque tinha um escritor famoso aqui e acontece que ninguém fez nada. Aí vão chegar, e foi bom porque ele chegou, ele foi falar, eu fui com ele lá no Klaus. O Klaus tinha todo o material, o cara escreveu artigos sobre ele publicado na Alemanha, e uma porção de coisas, e logo depois começaram a chegar os alemães querendo fazer pesquisas sobre o Rideamos. O material dele está todo no Museu Judaico, eu acho, em Berlim. Agora, depois que o Klaus morreu. Desculpe, é que eu realmente estive envolvida naquilo, pessoalmente. Está pedindo desculpas pelo quê? Trazendo para nós essas informações todas, ótimo. Mas não dá para trazer tudo, né? É impossível. Não, impossível. Realmente tinha muita coisa. Isso ali... O meu tio da França era envolvido no mundo da arte, da música. Sabe? Parou tua internet. França, ele me entregou um livrinho, ele disse, esse livro aqui dá para o teu pai. Era um livrinho bem fininho. E eu estava falando uma vez com o pai disse, esse é o pai do Klaus, ele está enterrado aí no nosso cemitério. Aí um dia eu estava falando com o Klaus no jantar e ele disse, sabe, eu
arrumei os livros do meu pai esses dias, e ele escreveu 40 livros, eu tenho 39 e eu não tenho um. Eu disse, qual é aquele que não tem? E eu tinha. Então, eu dei para ele, completou a coleção. Olha só, Que ótimo. que bacana. Então, Muito nós bonito. temos um prosseguimento, uma parte do mundo artístico da Alemanha, na época nazista, nós tivemos nessa pessoa aqui em Porto Alegre. Sim. Tivemos. Hã? Nós O tivemos Lideamos, aqui em o Porto Alegre, Lideamos. né, uma pessoa que fazia parte do mundo artístico alemão e que foi banido Foi banido, claro. por causa do nazismo. Sim, o livrinho que nós traduzimos dele está exposto lá na Cibra. Inclusive, os filhos dele, quando estiveram lá para dar entrevista agora para o memorial, eles gostaram de ver que estava lá. Bom, pessoal, últimos comentários para a gente poder encerrar. Quem gostaria de fazer os últimos comentários? Quer fazer últimos comentários, Klaus, para encerramento? Não, está bem. Eu estou muito satisfeito em ter trabalhado nisso, ter apresentado. A próxima palestra não pode ser feita no dia 31, porque ela coincidiria com uma outra, inclusive o nosso rabino faz parte, Isso. o Gershon faz parte. Eu vou falar Então, nós sobre vamos isso. deixar a próxima para mais tarde, mais para o fim do ano. Tá? Quando Beleza. tiver uma vaga, né? Ok. Klaus, deixa eu te ler o chat aqui, ó. A Thaís te aplaude, a Raquel Melamed escreve assim: gente, vamos ter que rever o vídeo porque é uma riquíssima pesquisa, muita informação. Obrigada, Klaus. A Renata Lerman escreve: parabéns, ótima exposição do tema. E a gente também vai quero dar os próximos avisos. Então, como é que a gente pretende fazer? No nosso próximo encontro, então, conforme o Klaus falou, não vai ser a palestra do Klaus, porque nós vamos, dia 31/8, a gente vai ter os judeus do norte e judeus do sul. Eu vou mostrar aqui o bannerzinho. Ó. Então, a gente vai ter essa palestra aqui, ó, Judeus do Norte e Judeus do Sul, dia 31. Então, não está aparecendo, Carlos. Não está aparecendo. Não? Não. Que é? Agora sim. Agora deu? Sim. Consegue ver ali? Sim. Live do encontro, Judeus do Norte e Judeus do Sul. Então, vai ser do dia 31 de agosto, né? E a gente, todos nós vamos receber isso aqui pelo Cibra News e já está no nosso grupo. Então, serão relatos, músicas, ações de resgate de memória, informações, depoimentos de ações e desafios da preservação da memória. Então, quem vai participar vai ser o Leon Azulay, da comunidade judaica de Parintins, no Amazonas, Alegria Steinbrück, herdeira da fazenda de Philipson, Iana Pinto, da comunidade judaica de Belém, nosso queridíssimo rabino Gershon Kwasniewski, da Cibra de Porto Alegre, e Flávio Manchances, presidente do Centro Israelita de Porto Alegre. Então, a gente vai prestigiar esse evento e a palestra do Klaus vai ser remarcada. Ainda não, a gente não sabe a data, mas a data vai ser divulgada. Então, a próxima palestra do Klaus será Movimentos Artísticos, a Arte no Holocausto. E vamos divulgar a data oportunamente. E o nosso próximo encontro
será só em setembro, dia 14 de setembro. Depois eu vou informar no grupo. Então, dia 14 de setembro será Judaísmo Humanista, com o Nihad Bassias, e dia 21 de setembro, a continuação e encerramento do Judaísmo Humanista do Nihad Bass, certo? E a gente, então, vai remarcar a palestra do Klaus, certo, pessoal? Por hoje, era isso. Ficamos muito felizes, Klaus. Tchau. Até a próxima. Tchau.